Hoje, o nosso tema, mais do que urgente, é necessário. Vamos falar de saúde mental. Em um mês marcado pela campanha Setembro Amarelo, há que se refletir sobre a importância de ouvir, acolher e, principalmente, falar com quem precisa. E falar firme sobre sentimentos, dores e os desafios emocionais que muitas vezes ficam silenciados. Para essa conversa, recebemos o doutor Frederico Félix, ele que é psiquiatra, professor do curso de medicina da Unip e orientador da Liga de Psiquiatria do campus Alphaville. Seja muito bem-vindo, professor. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, é uma honra. Foi muito bom receber o convite de vocês e tenho muita alegria em estar aqui para compartilhar esse momento e essas informações que são realmente essenciais. Essenciais, né, professor? Porque é um tema que, por vezes, ou na grande maioria das vezes, ele carrega um preconceito, um medo de falar. Por que isso acontece, professor? Existe um estigma natural, até por conta do próprio assunto finitude, morte, né? E ainda um estigma maior por conta do tema se tratar de suicídio, né? De pessoas que vão tirar a própria vida. A teoria de que falar sobre isso acabaria acarretando mais tentativas é uma teoria que, em parte, está correta, porque se as pessoas falam de uma maneira não adequada, elas podem realmente incentivar que outras pessoas tomem a mesma atitude. Mas falando-se de maneira adequada, técnica, você está, na verdade, impedindo, né? Trazendo acolhimento para pessoas que muitas vezes estão em sofrimento mental, mas não estão achando uma saída para isso. Então, falar sobre suicídio de maneira adequada, tecnicamente, de maneira acolhedora, na verdade, tem um efeito contrário, salva vidas, né? E não incentiva que mais pessoas cometam esse ato. Porque a justa medida, né? Como falar, como abordar, né? Aí carrega uma sutileza, né, professor? Porque, por exemplo, vamos dizer, em relação ao câncer, né? Por vezes nós tivemos aí um grande preconceito, não se falava câncer. Falava, está com aquela doença, né? E eu acho que a questão do suicídio também passa por esse terreno, né, professor? Que é uma forma de lidar com isso com sanidade. Como é que a gente faz para lidar com isso de forma correta, de forma saudável? É preciso ter algum embasamento técnico para falar sobre esse tema, né? Porque nós não vamos estar enfocando no método que a pessoa usou, como ela fez, onde ela fez. Isso sim é uma maneira deletéria de se falar sobre suicídio. Mas não, nós vamos falar justamente pelo ângulo contrário, valorizando a vida, dizendo que há uma saída, que existem ainda outras alternativas para que essa pessoa tenha esperança de continuar vivendo, né? Quando a gente vai falar sobre suicídio, nós estamos falando de uma população que, em sua maioria absoluta, está sofrendo com algum transtorno mental. E existem maneiras de nós abordarmos esses transtornos mentais, né? Por isso, a forma adequada de falar sobre o assunto, na maioria das vezes, abre uma porta de saída, abre um respiro para pessoas que estão desesperadas, para pessoas que estão desamparadas, para pessoas que estão achando que, olha, não existe uma saída, ninguém está olhando para o meu problema, eu estou sozinha e é por isso que eu vou chegar nessa medida extrema, né, de tentar acabar com a dor, tirando a minha própria vida. Então, quando a gente fala em Setembro Amarelo e quando a gente aborda o suicídio no âmbito da saúde mental, nós estamos falando em valorização da vida, né, e não em espetacularização da morte. Porque também você pega a questão da autoajuda, né? Do autoconhecimento. Tudo isso também, eu não sei se cabe para quando a pessoa está naquele estágio difícil da vida, né? Porque às vezes você pega, vamos pensar, quando alguém está meio tristinho, né? Meio deprimido e tal. Você começa a falar, a pessoa não te ouve. Né? Então, assim, como é que a gente pode, professor, e eu queria mesmo aprender a lidar, viu, professor? Diz que professor ensina, né, professor? Diz que não, né? Professor ensina. E aí eu queria entender e aprender melhor sobre isso. Eu tive um caso próximo
E eu não soube lidar. Então, eu gostaria que, se possível, o senhor me ensinasse. Sim. Realmente, Malu, nós não somos deuses e não conseguimos prever todas as situações. Infelizmente, esse desfecho que é trágico e muito indesejado, algumas vezes vai acontecer. Mas o que é que os estudos nos permitem saber? Que na maioria das vezes ele é evitável e que os transtornos mentais que muitas vezes estão acometendo essas pessoas são tratáveis. Muitas vezes a pessoa que está envolvida com essa doença, que está envolvida com o transtorno, que está tendo a ideação suicida, ela não está conseguindo enxergar a saída. E aí ela vai pensar numa solução definitiva para alguma coisa que, na maioria das vezes, é um problema transitório, é alguma coisa tratável, né? A maioria das pessoas que comete o suicídio está sofrendo de transtornos que estão dentro do escopo dos transtornos de humor. Dentro dos transtornos de humor, nós temos transtorno depressivo maior, temos transtorno bipolar. Logo em seguida, nós temos as pessoas que têm transtornos de personalidade. Depois, nós temos as pessoas que sofrem com esquizofrenia. Nós temos outros fatores de risco envolvidos, como, por exemplo, abuso de álcool ou outras drogas. Então, alguns sinais nos permitem ficar mais alerta para uma pessoa que possa estar em risco e, às vezes, não está falando, né? Mas, infelizmente, nós não temos essa capacidade, né, de prever com 100% de certeza quem é a pessoa que vai cometer o suicídio, né? Mas, muitas vezes, existem sinais, mudanças de comportamento, né, que são aqueles sinais que acompanham, que são mais do que sinais, sintomas de transtornos psiquiátricos que acompanham alguém que está adoecido. Se a gente está atento, a gente consegue visualizar e muitas vezes, mesmo que essa pessoa não procure socorro de maneira voluntária, nós conseguimos fazer algum tipo de intervenção. E que sintomas que a gente pode detectar para saber que o sinal vermelho está ligado? Muitas vezes esses sinais eles são mais claros do que a gente pensa. Por exemplo? Uma postagem de Instagram do tipo, eu gostaria de sumir. Eu estou pensando que talvez fosse mais legal não estar nesse plano, né? Parece muito inocente, mas se alguém conhece essa pessoa e está por perto, vai saber intervir, né? Você citou um caso pessoal, eu também tenho um caso pessoal para citar, graças a Deus não levou a cabo, né? Mas é um médico, meu amigo, e numa postagem de Instagram ele deixou passar assim, alguma coisa de porque alguém que já foi, eu gostaria de estar com essa pessoa, né? Na hora eu liguei para ele e falei, ô meu amigo, e aí? E aí, de fato, ele estava passando por um momento difícil, delicado, né? Mas as coisas são assim. E para olhos treinados, né? Para olhos treinados é até covardia, às vezes, a gente observar, porque a gente fala, olha, essa pessoa está com sintomas depressivos, né? Ela não tem vontade de fazer as coisas que ela antes tinha, ela está com um humor deprimido, que ela se sente mal na maior parte do dia, na maioria dos dias, ela teve alterações no seu ciclo neurovegetativo, está dormindo de mais ou de menos, está comendo de mais ou de menos, ela tem falta de vontade, tem uma anergia, né? Tem uma avolia, ela não tem vontade de fazer as coisas, não tem energia para fazer as coisas. Coisas que um olho leigo pode falar, poxa vida, fulano é um preguiçoso, hein? Era nota 10 e agora virou nota 5 na faculdade, né? Tá vindo com um autocuidado meio prejudicado, meio largado, né? Aquela menina que só usava Chanel, de repente está vindo de Crocs para aula e moletom, né? Então, você percebe sinais de que essa pessoa não está legal do ponto de vista psíquico, né? Para nós, esses sinais são sintomas, né? Que merecem intervenção e podem ser passíveis de melhora. Para uma pessoa que é um leigo, mas tem um amigo, tem um filho, né? Como no caso que você citou, nós vamos justamente também notar mudanças de comportamento. Por que essa pessoa não está mais frequentando os lugares que ela frequentava? Por que ela está mais lacônica, calada? Responde tudo com um monossílabo, não quer ir mais nos lugares que frequentava. Eu frequentava a igreja, eu frequentava o grupo de amigos que vão para pescaria, eu frequentava o futebol, eu frequentava o beach tênis e de repente eu não quero fazer mais nada, só quero ficar calado, né? Durmo a maior parte do dia ou não consigo dormir à noite.
Às vezes pode ter uso de substância junto, que piora a impulsividade, né? E aumenta muito o risco de suicídio, né? Uma droga lícita, que às vezes a gente não presta atenção, mas que piora muito o risco de suicídio, é o álcool. Então, você nota que a pessoa muda, né? Ela fica diferente. Dificilmente você vai ter um caso de suicídio onde você diz que, olha, estava tudo normal, essa pessoa estava com um funcionamento ótimo e, de repente, foi um desfecho assim que pegou todo mundo de surpresa. Geralmente, quando se faz a engenharia reversa, você vai ver, ó, tinha determinados sinais, né? Não estava mais saindo com os amigos, não estava mais conversando, estava ficando mais tempo sozinho, né? Então, algumas coisas a gente consegue pegar, sim. Infelizmente, né, eu tenho que frisar isso. Não dá para prever com 100% de certeza. Mas nós precisamos ficar atentos, porque muitas vezes dá para se evitar, sim. O elemento surpresa, ele está sempre presente no suicídio, né, professor? Muitas vezes o elemento surpresa está presente, sim, né? Outras vezes, a gente fica esperando como se fosse uma tragédia anunciada, né? Como no caso da Amy Winehouse, por exemplo. Sim. Né? Whitney Houston. Sim. O Chorão, né? Você fala, poxa vida, tem um histórico de abuso de substância, né? Tem um histórico de algumas internações ou um discurso, né, que parece muito radicalizado, né? A tristeza presente nas letras, nas interpretações, né? Uhum. Às vezes que a pessoa passou mal ou deixou de ir num show, né? Então tá todo mundo pensando assim, daqui a pouco ela não aguenta, né? Daqui a pouco ela não aguenta. E realmente, né, infelizmente, o desfecho foi trágico, né? Então, há sinais, muitas das vezes, né? Sim. Na maioria das vezes, eu diria, há sinais de mudança, né? A pessoa muda. Ela tinha um certo nível de funcionamento e esse nível de funcionamento se altera. Sim. Professor, eu queria falar mesmo de um caso, obviamente, não vou revelar aqui o nome, mas é um adolescente de 15 anos. Ele era quieto, né? Eu lembro de ir a festinhas e tal, nós tínhamos amigos comuns, e eu via, né, que tinha essa questão mesmo dele ficar quieto, né? Ficava no celular, mas como todos os adolescentes ali ficavam quietos no celular, a gente não notava muito. E aí foi sempre uma preocupação. E aí aconteceu num domingo à noite depois do aniversário. E para nós foi um choque, nós, os amigos, né? Era filho de uma amiga minha, uma grande jornalista, a quem eu respeito muito. Mas, assim, eu fiquei chocada e até hoje isso reverbera em mim. E eu não sei o que eu poderia ter feito numa dessas festinhas, que ele estava lá. Eu cumprimentava e não mais, e me despedia só. O que eu poderia ter feito? E, nesse sentido, eu junto aí as famílias. O que a família pode fazer? Eu acho que é muito importante, além dessa presença física, de fato, participar da vida dos jovens, né? Existem alguns números que são muito alarmantes. No Brasil, infelizmente, ao contrário do que vem acontecendo no restante do mundo, o número de suicídios vem crescendo, principalmente na população de 15 a 29 anos. Por quê? Justamente por conta de falta de investimento em saúde pública, né, em educação pública, e outros fatores que estão inerentes na nossa sociedade, que estão fazendo com que isso cresça demais, né? Para você ter uma ideia, Malu, o suicídio é a terceira maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Então, o que está levando essas pessoas em tão tenra idade a já assumirem que tudo acabou? Que a vida não vale a pena. Não existe mais alternativa, não há saídas. Eu já esgotei as minhas possibilidades com 15 anos de idade, né? Tendo em vista que hoje nós estamos vivendo tantos anos, né? Você não viveu nem um terço da sua vida, nem um quarto da sua vida com 15 anos de idade. Tudo pode mudar, né? Quanta coisa mudou na sua vida dos 15 para cá. E outra, né, professor? E tanta coisa que você olha e fala assim, nossa... Era uma bobagem. Era uma bobagem, Então, né? Mas essas pessoas que estão cometendo esse ato, muitas vezes elas estão presentes, mas
os pais, ou as pessoas que são os educadores, né, as pessoas que estão criando essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, não estão de fato presentes na vida dele para saber o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo. Ah, o meu filho está seguro porque ele está em casa. Tá, mas seu filho está seguro em casa passando 6 horas por dia trancado dentro do quarto com a internet ligada no máximo, né? Então, é a mesma coisa que ele estivesse sozinho na Praça da Sé à noite. Se ele está com esse celular dentro do quarto, pode estar sendo influenciado por qualquer tipo de coisa. Então, realmente, você dizer assim, olha, eu não sei o que o meu filho está pensando, eu não estou entendendo o que ele... É, de fato, uma falta de diálogo, né? Então, essa falta de presença, muitas vezes mais próxima, pode gerar essa sensação de que, poxa, né? Eu não sabia de nada, estava totalmente em branco, né? Nessa situação e fui pego muito de surpresa, né? Porque eu não sei o que essas pessoas estão sentindo. Às vezes, quando eu atendo essa população no consultório, e eu gosto bastante de atender adolescentes, a mãe está do lado e a adolescente está aqui junto com ela, e aí a pessoa começa a contar a história e a mãe olha com uma cara assim do tipo... Imagina, filha, você não é desse jeito. E a menina fala, sou sim, mãe, sou a senhora que não sabe. Eu faço sim, né? Às vezes a pessoa tá bebendo já, tá indo para festinhas, tá se expondo a várias coisas diferentes e a mãe tá totalmente alheia, achando que ela tá sob controle da situação. Por quê? Porque minha filha tá em casa, né? Porque ela chega cedo em casa, porque eu busco e levo no colégio, né? Mas muita coisa pode acontecer nesses intervalos e dentro da cabeça dos jovens, né? Então, esse é um número real e muito preocupante para nós, né? Só estamos perdendo para violência e para mortes por acidente de trânsito. Então, assim, é muito chocante saber que a terceira maior causa de morte entre pessoas tão jovens, que não têm doenças crônicas, que tinham tudo para continuar vivendo, seja o suicídio. Mais um motivo para a gente investir pesadamente, né, em educação, em saúde mental, em acesso para essas pessoas conseguirem saber que elas têm uma porta de saída, né? Que o suicídio não é a melhor saída para elas e que há esperança e que a vida muda, né? É muito importante que se saiba isso, a vida muda, né? Mas eu fico sempre pensando aí, pegando aí o ponto de vista dos pais, né, das mães, quando você vê o seu filho ali, você tem também que ouvi-lo, mas você também é autoridade, você Com também... certeza. Então, assim, por vezes, isso de não contar para o pai também não é nenhuma novidade. Não contar para a mãe, né, não é uma novidade. Aí você conta para o amiguinho e tal. Como entender esse contexto, professor? Nós hoje estamos vivendo fenômenos de informação e de acesso que, em épocas como, por exemplo, na minha geração, que é de 1980, não se tinha, né? Chegou em casa, desligou a televisão, acabou o acesso com qualquer outras pessoas e ninguém mais tem acesso a mim, né? Hoje em dia, não. O acesso é 24 horas com quem o adolescente quiser, né? E, infelizmente, existem muitas más influências dentro desse jogo. O campo é muito aberto, muito né, vasto. professor? Então, isso exige uma nova postura, né? Sim. Uma mãe hoje não é a mesma coisa que minha mãe Sim. foi para mim nos anos 80, né? Uma mãe hoje, ela tem que estar com outra dinâmica. Você, de fato, tem que saber, olha, meu filho não vai ter celular até tal idade, eu vou ter que olhar o que você está olhando aí na internet. A regulação, né? Vou ter que olhar, você vai ter que saber. É muito melhor você saber, né? E às vezes seu filho ficar um pouquinho contrariado com você, do que você não ter conhecimento nenhum sobre o que ele está se expondo e, de repente, né? Jogos de automutilação, desafios para uso de substâncias, desafios para suicídio, exposição de corpos, né? Pedofilia. Então, é uma série de coisas que, na minha geração, em 1980, poxa vida, né? Quem vai encontrar um pedófilo tem que ir na cadeia, né? Não tem jeito. Agora, na internet, não. Você abre o seu celular, pronto, de repente, está lá a pessoa pedindo foto de gente, das intimidades do adolescente.
E depois faz chantagem, né? Depois que obtém a foto, fala, olha, então você vai fazer tal coisa, porque senão... E as reputações hoje em dia, né? A sua imagem para fora na internet, para os adolescentes, para os jovens, até para nós, às vezes vale muito mais do que a própria realidade, do que a própria existência em si, né? Você existir numa rede social. Então, você é capaz de acabar com a vida de uma pessoa se você fizer um cyberbullying, por exemplo. É um fato, né? O bullying em si é extremamente danoso, extremamente nocivo, e o cyberbullying igualmente nocivo, né? Você espalhar mentiras sobre uma pessoa na internet, você vai ter jovens que não querem mais ir para a aula, você vai ter jovens que vão ser cancelados, e um cancelamento hoje numa rede social, para esse jovem, é o fim da sua existência. Então, tudo isso é muito delicado, tudo isso é muito sensível, né? Agora, com inteligência artificial, você consegue forjar imagens com movimento, né? Um amigo meu mandou para mim uma imagem de eu fui na casa do tio dele, e a gente estava vendo uns livros, e aí tirou foto. Depois que ele tirou foto, colocou na inteligência artificial e fez tudo aquilo se movimentar. Eu falei, gente... É impressionante a verossimilhança. Então, essas coisas são para se prestar atenção. Assim, pegando aí 2 títulos de livros, né? Quer dizer, o mal-estar da civilização nesse admirável mundo novo, né, professor? Porque você está falando de anos 80 para cá, quer dizer, completamente diferente. Anos 90 ainda não era isso, né? Então, assim, um novo momento e que exige, esse novo momento exige novas respostas, né, professor? Exige novas respostas, exige uma nova postura da nossa parte, né? No mundo, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. São 40 pessoas por segundo no mundo. Aqui no Brasil... professor, vamos repetir isso, isso é importante. Esses são dados da Organização Mundial de Saúde, né? Dados oficiais, aproximadamente 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos ao redor do mundo. Isso dá uma cifra de aproximadamente 40 pessoas por segundo, né? Aqui no Brasil, nós temos um índice de 12 mil pessoas por ano, mais ou menos 38 pessoas por dia. A cada pessoa que comete, mais ou menos é calculado que 20 outras pessoas tentaram, né? Um mito que precisa ser quebrado também é o mito de que, quem quer de verdade consegue. Quem já tentou uma vez e não conseguiu é porque não queria muito. Absolutamente falso. O maior preditor para uma segunda tentativa é o indivíduo já ter tido uma tentativa prévia, tá? Então, quem tenta, faz. Quem está avisando, vai fazer. Então, quebrar esse mito de que a pessoa está fazendo gracinha, ela só quer chamar atenção, ela tomou remédio, mas ela sabia que o remédio não ia acontecer nada de mais grave, né? Então, não. Existe um sofrimento psíquico real aí, né? Automutilação, né? Quantas vezes a gente vê jovens praticando o cutting, né? Se cortando, se automutilando. Há um sofrimento psíquico intenso nesses casos, né? E a gente precisa estar atento para conseguir intervir, sim. E usar essas expressões, automutilação, falar de tudo isso, professor, isso ajuda mesmo? Ajuda muito. Essa pessoa, ela está sofrendo. É diferente eu falar assim, olha, automutilação, não vou nem falar. Não. Mas eu não vou ficar explicando como faz, com que faca, com que gilete, né? É a mesma coisa de falar assim, olha, lá na ponte Fukushima do Japão, todo mundo que sobe lá comete suicídio, né? Então, tem alguns lugares, por exemplo, que eles até fecham, né? Que eles não divulgam, porque é um lugar onde muitas pessoas vão para fazer isso. Então, isso não é legal de falar. Agora, o que é legal de falar? Porque você vai estar incentivando, isso, né? Então, assim, saber essa diferença, né? Tem que saber a diferença. O que é legal de falar? Olha, se você está fazendo isso, a gente pode te ajudar. Tá? Você não é um ser de outro mundo extraterrestre. Você não é um fraco, né? Não, isso não é falta de Deus. Isso não é falta de roupa para lavar. Isso não é falta de namorado ou namorada, isso não é vagabundagem, isso não é fraqueza de espírito, tá? Você é uma pessoa que está precisando de ajuda e existe ajuda a ser dada. E a questão de
observar, né? Porque às vezes você chega, nota e comenta, você está meio deprimido e tal. E a primeira resposta que a pessoa faz, não, estou ótimo, estou meio quietinho hoje. Aí você sai. Agora, como é que você insiste? Como é que você consegue abordar uma pessoa? Como é que você nota esse perigo, né, professor? É uma linha muito tênue. Eu não resolvo problemas, né? Talvez isso saindo da boca de um médico, né, seja uma coisa muito indesejável de se ouvir, né? Porque todo mundo quer ouvir, não, o doutor resolve, o doutor faz... Não. Os problemas das pessoas são grandes demais, né? Não tem como eu trazer a resposta para, por exemplo, essa sua amiga que perdeu um filho de 15 anos. Não tem como. Eu chegar para ela e dizer alguma coisa que vá consolá-la, né? Agora não. Agora não. Mas nós podemos sempre ouvir. E essa é a porta de entrada de qualquer início de tratamento. Quer conversar? Está acontecendo alguma coisa? Né? E quando ir para quando que o pai tem que levar para o médico? Olha, o pai tem que levar para o médico quando está havendo essa ruptura, essa quebra de funcionamento. Ó, parou de funcionar, não quer ir para a escola, está tendo crise, ou deu sinais claros de que está com sintomas depressivos, né? O pai não é só amigo, né? Hoje em dia o pai é muito amigo, é muito inseguro, né? A mãe também, aí não quer contrariar de jeito nenhum, porque vai traumatizar, e não sei o que. Não, você tem que educar, né? Você tem o seu papel, e muitas vezes precisa ser firme, né? Em nome de que essa pessoa, essa psique em formação, tem a chance de ser bem formada, né? Claro. Então, esses momentos de intervenção, geralmente, costumam ser quando a situação fica um pouco mais dramática, né? Mas a porta de entrada para tudo sempre é conversar, né? Existe um curso ministrado pelo Major Diógenes, do Corpo de Bombeiros daqui de São Paulo, que é um curso da primeira abordagem ao suicídio, né? Então, os bombeiros, você imagina, eles pegam a pessoa numa situação absolutamente dramática mesmo, né? Tá lá a pessoa em cima da ponte, tá lá a pessoa em cima do prédio, né? Tá lá a pessoa dizendo que vai pôr fogo na casa. E o bombeiro chega nessa hora e se essa pessoa tá com um perfil suicida, antes a abordagem dos bombeiros era distrair essa pessoa e agarrar ela. Tá. Distrai e agarra, né? E aí o que já era um trauma vira um trauma maior ainda, porque a pessoa já estava mal e ia sair toda amarrada, já algemada da cena. E hoje a abordagem do Major Diógenes é de conversar, né? E A conversa, então, é o que resolve. E a primeira palavra não é assim, o que eu posso te ajudar? Oi, meu nome é Frederico, o que eu posso fazer por você? Você não pode fazer nada. A pessoa perdeu o emprego, perdeu um filho, foi mandada embora, sabe? Tá absolutamente sem esperança, mas ela precisa ser ouvida. Por quê? Porque ninguém ouve. Olha, meu nome é Frederico, eu estou aqui para te ouvir. O que você tem a dizer? O que você tem a dizer? Fala. E ouvir, professor, é muito sério isso. O senhor, como psiquiatra, pode entender melhor isso, né? Você vê, às vezes você está com um amigo, você está com uma amiga, você começa a conversar, quando você volta para o problema, parece que já não era... O problema está completamente modificado, né? Então, assim, o ouvir é muito importante, falar, né? Tem estudos sobre ouvir, justamente nesse momento do suicídio, que diz que se uma pessoa está com intenção suicida e ela consegue falar por 15 minutos com alguém, ela muda de ideia. Mais de 90% das pessoas mudam de ideia. O CVV, que é o 188, o Centro de Valorização da Vida, trabalha com pessoas que estão na linha telefônica ouvindo. Ninguém está segurando a pessoa, impedindo, tirando a faca da mão. Ela está ouvindo. E a pessoa vai falar. Olha, eu estou pensando isso, eu estou muito triste, eu estou desesperado, isso... Falou. Passou aquele momento, organizou mais as ideias, o pensamento suicida arrefeceu. Mais uma vida que foi salva. Então é preciso ouvir, nós precisamos ouvir. Todos nós podemos ouvir, não precisa ser só o psiquiatra. Muitas vezes essas pessoas que estão
em sofrimento psíquico, elas estão caladas e isoladas. E elas estão achando que não há solução para o problema delas porque elas pensam que ninguém vai entendê-las, né? Ninguém vai entender por que eu estou me cortando. Ninguém vai entender que lá em casa todo mundo finge que está tudo bem, mas estão me massacrando do ponto de vista psíquico. Ninguém vai entender que eu tenho vergonha de vir para a escola porque meus amiguinhos têm mais dinheiro do que eu ou qualquer outra coisa. Ninguém vai entender. Eu preciso de alguém que fale, olha, aqui tem um lugar para você ser ouvido. Professor, em Setembro Amarelo, essas campanhas assim ajudam? Muito, sobremaneira. Tem números sobre isso? Essenciais. Tem números sobre isso e tem números sobre CAPS, por exemplo, né? Os Centros de Apoio Psicossocial. Nos locais onde existe um CAPS, o número de suicídio cai em 15%, né? São locais onde você não precisa marcar consulta, você pode procurar uma situação de urgência, você vai ser acolhido por uma equipe multidisciplinar. Então, nesse acolhimento inicial, você já consegue evitar em 15%, melhorar em 15% o número de suicídios. Tá? Então, é necessário que se façam campanhas, é necessário que a gente preste muita atenção em coisas que facilitam o ato suicida. Por exemplo, acesso a armas de fogo, né? Então, não é uma mera questão de liberdade, de opinião ou outras liberdades que algumas pessoas colocam, né? Alguns números pioram muito, né? Como, por exemplo, o suicídio quando você tem acesso a armas de fogo, né? Então, essas coisas são coisas técnicas que vão sendo melhoradas e ajustadas, e quando isso é feito, os números em geral do suicídio vão diminuindo, né? Nós precisamos melhorar muito em relação a outros países. Precisamos melhorar muito, né? Países que têm controle de arma muito frouxo, por exemplo, tem mais casos de suicídio. Mais acesso a pesticida, mais casos de suicídio, né? E as campanhas ajudam muito, né? Veja o caso da AIDS, né? O quanto que se teve de conscientização e chegamos onde chegamos, né? Quer dizer, Sim. uma doença completamente controlada, né? Completamente controlada. Ô, professor, agora uma curiosidade. Como é que o senhor entrou nessa área da medicina? O que te levou até a psiquiatria? Queria que você contasse um pouquinho mais da sua formação. Eu me formei na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, e lá eu tive grandes professores de psiquiatria, né? Doutor Emirene, tive um psicólogo maravilhoso também, o Dr. Laszlo, e eles foram, para mim, figuras muito inspiradoras. Embora eu tenha feito toda a faculdade achando que eu fosse ser ortopedista, né? Então, fiz muitas coisas na área da ortopedia, né? Até comecei uma residência médica em ortopedia, mas aí eu desisti no segundo ano em nome da psiquiatria. E estou muito satisfeito na especialidade. Eu acho que combinou mais comigo. O senhor acha que consegue inspirar os seus alunos? Como é que o senhor inspira os seus alunos do curso de medicina? Eu tento fazer uma aula bastante dinâmica, né? E mostrar que essa especialidade é muito importante, né? Que é uma especialidade médica fundamental, essencial e necessária, né? Nós precisamos da psiquiatria como precisamos de qualquer outra especialidade. O cérebro é o órgão mais complexo do corpo humano. É isso aqui, né, professor? Olha aqui. É isso o cérebro da gente. E saber atuar nessa área faz uma diferença tremenda na vida das pessoas. Faz uma diferença tremenda. É muito legal de ver no consultório, no ambulatório, como que as vidas são transformadas, né? Existe muito preconceito, às vezes uma psicofobia, né, em torno da figura do psiquiatra ou dos tratamentos em saúde mental, pensando que as pessoas vão ficar impossibilitadas, ou viciadas em remédio, ou lentificadas, né, ou que o psiquiatra só cuida de pessoas loucas, que estão, né, absolutamente disfuncionais, desorganizadas, mas não, né? Nós lidamos com o dia a dia de todos nós e funcionalidade, bem-estar são fatores fundamentais no tratamento em psiquiatria. Então, eu procuro inspirá-los dessa maneira, fazendo com que eles vejam que a especialidade ela é viável e não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu tenho notado, tenho conversado, tenho muito contato com jovens e todos querem fazer medicina.
né? Assim, Brasil inteiro, né? Eles vão querendo esse curso. Não sei o que está acontecendo. Por que será que a profissão de médico caiu aí nesse ponto, né? Que, assim, olha, eu conheço. Olha, eu não saberia quantificar aqui, mas com os adolescentes, jovens que eu conheço, todo mundo quer fazer medicina. É mesmo? Que coisa Eu acho que é uma surpreendente. boa sorte para você. Porque é mais o que ensinar. E essa é uma área que instiga muito, né, professor? Muito, é muito desafiadora e a medicina, ela tem, na psiquiatria também, né? Você tem alguma coisa que é arte, né? Então, algumas coisas não estão no livro, você vai criar uma maneira nova de alcançar as pessoas, você vai criar formas de instituir tratamentos, né? Mesmo que sejam baseados em evidências científicas, muitas vezes você tem que criar formas de abordar, né? Eu vi que você me fez muitas perguntas aí nesse sentido, né? E como? Porque assim, professor, se eu tô lá com dor de cabeça, né? Vou lá, dou remédio, com gripe, né? Tudo você tem uma saída. Agora, para isso, assim, você não percebe nem porque não dá nem para dizer, né? Assim, olha, tô com dor de cabeça. Olha, pode ser enxaqueca. O que não falta é diagnóstico na família, né? Isso é enxaqueca, é dor muscular, né? Todo mundo já faz o diagnóstico. Agora, nesse caso, né, da saúde mental, como que você consegue fazer esse diagnóstico? Não está com essa popularidade, não chegou nesse nível, né, professor? Então, eu acho que aí isso torna um trabalho como esse nosso, que nós estamos conversando aqui hoje, para que a gente possa chegar mais perto desse assunto, né, professor? Sim, popularizar, né, e dizer que a porta está aberta e que saúde mental é para todos. Todos nós precisamos de saúde mental, né? Então, a promoção e a prevenção são as palavras de ordem, mas se em algum momento você sentir que está tendo prejuízo na sua vida, que está tendo sofrimento excessivo, não hesitar em buscar a ajuda de um profissional de saúde mental, né? Você vai atenuar o seu sofrimento, você vai abreviar o tempo de melhora, né? E entender que certas coisas são sintomas, né? A gente consegue entender muito bem os sintomas físicos, até porque, né, a gente sente na carne, mas para nós é muito natural entender que eu não vou conseguir tratar minha pressão alta fazendo pensamento positivo, né? Sim. Eu não vou tratar minha diabetes indo para a igreja orar, né? Sim. Eu não vou tratar meu Pode infarto. até ajudar, né? Pode até ajudar. Mas, né? Não vai ser a Mas pode ser solução. que não vai resolver definitivamente. Então, a gente consegue entender isso. Eu estou com pressão alta, eu vou tomar um medicamento para pressão alta, Sim. né? Agora, na ansiedade generalizada, você fica ainda claudicando, né? Será que eu vou resolver com a minha cabeça? Eu vou ficar pensando aqui, né? Você fica brigando com um sintoma que vai se resolver se você tratar com medicação, né? Muitas vezes tomou a medicação, fez a psicoterapia, o sintoma vai ser dirimido, vai ser resolvido, né? Ao invés de você ficar tentando resolver com a sua inteligência uma coisa que é um sintoma, né? Sintoma a gente não resolve com inteligência, assim como eu não resolvo pressão alta com inteligência, não resolvo diabetes com inteligência. Eu tomo remédio, trato, fico bem. Depressão, tomo remédio, trato, melhoro. Né? A medicina, para isso que tem a medicina, né? Para estudar, para saber o que se pode fazer com isso, né? Professor, eu lembro que, contar aqui um exemplo rapidinho, eu enfrentava uma depressão, né? Não sei se tão forte, mas eu lembro que a psiquiatra que me tratou na época, ela me perguntava, quantas vezes você sorriu hoje? Né? Eu tinha que levar um relatório, né? E eu achava curioso, no primeiro não consegui relatório, não consegui fazer nada. Mas aí eu aprendi a observar quantas vezes eu tinha esboçado um sorriso, né? E aí isso também teve muito a ver com a minha cura, né? Professor, o senhor também é orientador da Liga de Psiquiatria da Unip. Eu queria entender como é que funciona isso. Conta para mim. A Liga Acadêmica de Psiquiatria é uma liga para os alunos do curso de medicina. E então a gente tem reuniões periódicas, onde são dadas aulas relacionadas aos temas ligados à saúde mental e psiquiatria, mas também temas correlatos, né? Os alunos muitas vezes passam comigo no ambulatório de saúde mental, né? Lá no ambulatório que eu atendo os pacientes. A gente faz visitas ao CAPS, por exemplo, também, né? O que é o Centro de Apoio Psicossocial. Então, tudo que está ligado à saúde mental, a gente vai dando esse preâmbulo, né? A gente vai dando essa entrada para os alunos
irem tomando conhecimento mais prático da especialidade. Tá? Então, a Liga serve para aqueles que têm interesse na matéria psiquiatria se aprofundarem mais, e também para terem uma introdução de como que é a vida prática do psiquiatra. A gente trabalha com os atendimentos, trabalha com os estudos relacionados aos diagnósticos e as visitas aos locais onde o psiquiatra atua. E é interessante, né? Porque quando você... em toda a profissão, a gente sempre fica preocupado como chegar ao mercado de trabalho, né? Então, quanto mais a universidade consegue aproximar o aluno do mercado de trabalho, é ponto para a universidade, né? Com certeza, né? Saber que existem locais onde a gente pode atuar, né? Todo mundo vai precisar trabalhar, né? Então, é muito interessante que eles tenham contato com isso. Então, a gente visita os hospitais, a gente visita o CAPS, a gente visita o UBS, o ambulatório, né? A própria área acadêmica, né? Na Liga, geralmente, os alunos têm mais interesse em fazer trabalho na área de iniciação científica dentro da matéria da psiquiatria. A gente consegue fazer trabalhos e campanhas, como, por exemplo, no Setembro Amarelo, a Liga Acadêmica de Psiquiatria é a que é responsável por fazer as apresentações na Unip. Então, tudo isso vai dando mais escopo para aquelas pessoas que estão interessadas na especialidade. O professor, e há quantas anda o curso de medicina da Unip? Conta para mim. Olha, eu acho que tem andado muito bem. Temos uma equipe muito competente lá na Unip, né? A doutora Patrícia, o doutor Paulo. Então, sempre nos dão muita força, muito incentivo, né? Tem professores bastante experientes também ministrando o curso. E a cada ano está melhorando, né? Os alunos são muito interessados, né? Muito engajados nesse método do PBL também. E está sendo muito legal. E assim, quem é médico tem uma vocação, né? Não é possível, né? Professor, eu quero agradecer muito a sua partilha, doutor Frederico. Foi um prazer conversar sobre esse tema que é tão relevante, né? E nós, como comunicadores, eu acho que temos essa função, né? A universidade prestar também esse serviço para a sociedade, né? Que é no sentido de esclarecer, né? Então, queria que o senhor fosse aí para as suas considerações finais. Eu acho que eu só tenho a agradecer, né? Vocês terem me convidado para participar desse podcast. Acho muito importante mesmo a gente conseguir compartilhar essas informações. E fico à disposição. Obrigada, viu, professor? Eu que Foi agradeço. um prazer aqui do Entrevistas, olha lá. Entrevistas, muito bem. Foi uma conversa ótima.